Muitos de vocês já sabem que o Ryzen 5 600G e uma placa B450 ou B550 são a combinação da vez no AliExpress para quem quer montar um PC que dê conta de tarefas do dia a dia, sem fazer feio também na hora de jogar. Mas e qual a alternativa Intel para esse kit da AMD lá na China? Você pode pegar também um processador Intel 12100 e uma placa B660 para socket LGA 1700 e ser feliz. O amigo Paulo importou e me mandou esse conjunto aqui para fazer um upgrade no HT-PC dele. O PC que fica na sala e funciona como servidor de filmes, séries, animes e muito mais. A ideia é montar um bicho que fique mais ou menos do tamanho ou até menor que um no-break. E nessa hora, a falta de placas mini ITX no Brasil fica evidente. Ou está indisponível ou custa um rim. Isso acaba obrigando a gente a optar por placas mini ATX, que são compactas, mas não nesse nível. É aí que uma placa como a Ruananzi B660M ITX se encaixa perfeitamente para o que ele ou você pode estar procurando e custa por volta dos R$550, que é bem abaixo dos mais de 1.000 ou até mais de 2.000 que estão pedindo pelas placas de marca no Brasil que nem tem em estoque. Por ser uma mini ITX, ela vem em uma caixa tão compacta que sequer foi taxada, mas mesmo assim veio bem protegida. A placa é branca, bonita e bem feita. Acompanha o espelho pintado de branco com a marca, o logo e o modelo da placa, o que já ajuda bastante o pessoal que vai dar manutenção, se é que isso vai acontecer. Um cabo SATA em L e o informativo de garantia dela, que é de 3 anos. Tudo que eu vou citar a seguir coube em dimensões de 170 por 170 milímetros, o que é menos que muito mousepad por aí. Em termos de especificações, o chipset B660 é considerado o intermediário na Intel. E eu já adianto que apesar dessa placa ser do socket 1700, você não vai precisar de um cooler próprio para esse socket, porque a furação nela é híbrida e ela vai aceitar o cooler antigo. E falando no Intel escolhido pelo Paulo, que é o 12100, esse é um processador bem frio, que você consegue levar praticamente tudo usando o cooler estoque da Intel, como também acontece lá com o Ryzen 5 600G. São 2 slots DDR4, que suportam até 64 GB de memória RAM na frequência de 3.600 MHz, sobe um pouco mais, mas eu utilizei aqui 2 kits da Crucial em 3600, que é o estoque delas. Ativei o XMP na BIOS dele, que eu achei facinho, e rodou lisinho os 16 GB a 3600 MHz. Mais do lado fica o speaker, que é soldado na placa, o que algumas pessoas acham ótimo e outras preferem um PC sem speaker. Logo do lado ali o conector do CPU Fan, a entrada de 24 pinos de energia, 4 portas SATA 3, um conector USB 3.2 para o frontal, um conector USB 2.0 frontal e a parte dos cabos ali, Power, Reset, LED, que é colorida e facilita demais. No site, inclusive, da própria placa, do anúncio da placa, tem ali explicando o que é o que para você conectar. E é uma foto bem grandona, que é melhor inclusive do que muito manual que tem na internet. E mesmo assim eu gosto mais das placas que tem no próprio PCB uma grafia ali para você saber quem que é Power LED, quem que é HD LED. Nessa aqui não tem, apesar dela ser colorida. Chegando um pouquinho para a esquerda, fica ali o slot PCI Express 5.0 no limite do PCB, que já é do tipo reforçado, metalizado, para aguentar as placas mais gordas e mais pesadas. Sendo o PCI Express 5.0 ou retrocompatível para PCI Express 4.0, ele já suporta qualquer placa moderna aí, super forte, super rápida. Pena que ela só tem um slot M2, que é PCI 4.0 X4. Esse slot aí do M2 dele vai alcançar até 8 GB e não gigabits por segundo, o que dá para usar SSDs modernos aí que vão bater seus 6.000, por exemplo, como o meu aqui, que é um Reletec que bate 7.000. Logo abaixo fica o encaixe indicador de erros, que é luminoso. Isso é bem útil. A minha placa antiga da MSI tinha um indicador desse tipo. Da esquerda para a direita, essas luzes aí, se ficarem acesas de forma isolada, querem dizer o seguinte: a primeira, erro de CPU, a segunda, erro de memória RAM, terceira, erro de placa de vídeo e a quarta, erro de sistema. Infelizmente, a Ruananzi colocou o chipset e o dissipador
bem abaixo do slot M2. Dá para ver aqui claramente, né? Isso chamou bastante minha atenção, porque eu utilizei aí em testes o Samsung Evo 970 e eu acredito que por ser nesse lugar aí o dissipador do chipset, dá uma olhada ali que a temperatura do SSD ficou 55 graus quando o PC estava em idle, ou seja, sem utilização. Essa aí foi uma péssima escolha de projeto e eu acredito que vai trazer problema de superaquecimento nos SSDs mais velozes. Esse aí que eu testei é um SSD que bate 3.500, mas lembre que tem SSDs hoje de 5, 7 e até mais, e eles já são naturalmente mais quentinhos. Mais à esquerda do slot M2 fica o conector do Sysfan e o encaixe do painel de áudio frontal. Subindo, a gente tem um VRM com bom controlador de 8 fases e 10 pares de MOSFETs, que eu vou deixar as especificações aí. Apenas boa a dissipação na parte de VRM. A variação que eu medi aqui foi de 7 graus entre o PC em idle e em estresse total. Só que eu acredito que isso foi porque eu utilizei um cooler muito overpower. Eu não gostei da forma como os dissipadores estão colocados ali. Observe que a circulação de ar poderia ser muito melhor se as aletas fossem vazadas. Porque a depender do tipo do cooler que você use ali, se for daquele que espalha mesmo o ar para os lados, que é o caso do cooler stock, o ar quente soprado ele provavelmente vai ficar preso naquelas paredes ali em L que estão segurando o dissipador do VRM. Em placas normais, a gente pode ver que tem um vão entre o dissipador que fica na lateral e o dissipador que fica em cima na parte da VRM, e é por ali que o ar costuma sair. Também, geralmente, as placas mais modernas e de outras fabricantes, elas fazem algumas ranhuras nos dissipadores do VRM para que o ar passe por essas ranhuras e saia por cima. E isso não está aqui na placa da Ruananzi. Aqui você pode ver que se formou um paredão. Mais acima dos dissipadores fica aquele conector de energia de 8 pinos, que no caso aqui a Ruananzi inverteu aquele pitoquinho que fica para fora, que é onde encaixa o cabo para ele não sair quando você puxar. E eles fizeram isso para que esse pitoquinho não ficasse batendo ali no dissipador do VRM. Achei uma solução bem inteligente. Apesar dessa placa ter saída para encaixar antenas de Wi-Fi na parte traseira, ela não vem nem com as antenas, nem com a placa Wi-Fi. As duas coisas precisam ser compradas separadamente. O slot M2, aquele que eu mostrei lá, onde fica o dissipador embaixo, ele é híbrido. Ele serve tanto para colocar um SSD, quanto para instalar uma placa Wi-Fi. Isso sacrificaria um dos dois. Mas no caso do Paulo, ele não se importa nem um pouco com isso. Ele nem vai usar esse slot do M2 para isso. O que ele quer é armazenamento massivo, e para isso ele comprou essa peça aqui que eu nunca tinha visto e eu nunca tinha imaginado que alguém pudesse querer transformar um slot M2 nisso, mas ela transforma um slot M2 em 6 portas SATA para você colocar o máximo de HDs que você puder. Atrás, o que deu para colocar nesse espaço reduzido foi o seguinte: uma porta VGA, 2 HDMI e uma DisplayPort. Lembrando que essas portas aí funcionam de forma independente, então 4 monitores se quiser. 4 portas USB 3.2, 2 portas USB 2.0, rede 2.5 GB da Realtek, tá aí o modelo. E eu já falo das antenas e o áudio dele é Realtek, que não aparece nas especificações, mas você acaba descobrindo isso quando você vai baixar o driver no site da Ruananzi, que é filezinho, fácil pra caramba de acessar e de encontrar as informações. E tá em inglês, não precisa nem usar o Google Tradutor. Isso eu gostei pra caramba. Por dentro daquela chapinha ali, onde estão os conectores do Wi-Fi, não tem nada dentro. Só que naquele espaço é uma caixa de metal e ali tem, se você arrancar aquela chapinha, desaparafusar ela, tem um socket de Wi-Fi dedicado, que pode ser tanto NGFF quanto o CNVI para Wi-Fi, só que precisa ser comprado separadamente. Pode se preparar porque o bichinho é bem pequenininho e o espaço dentro daquela caixa de metal ali é bem pequeno. Quando você liga, a BIOS dessa placa aqui da Ruananzi é gráfica e ela está em chinês, só que o único menu da primeira tela que você consegue alterar de cara é justamente o que vai transformar a linguagem para inglês. Então é bem fácil, você não precisa
futucar muito ali para achar onde é que muda do chinês para o inglês. É uma BIOS que eu gostei, é uma BIOS totalmente funcional, ela só não é tão bem feita e tão organizada e tão bonita como a de marcas maiores como Asus, MSI, Gigabyte. Está totalmente aceitável pelo preço. Dentro da BIOS tem opções de XMP, tem ajustes de overclock de memória, mas dentro da parte de memória você não vai achar ali aquela opção manual para regular a voltagem que você quiser colocar na memória. Ela só vai oferecer uma lista de opções ou uma lista de voltagens possíveis que ela mesma já oferece. Você não consegue setar manualmente a voltagem da memória RAM. Fora esse ponto fraco aí, eu só encontrei outro, que é não ser possível regular a velocidade das fãs se você colocar uma fã de 3 pinos ali, usando só a voltagem. Algumas placas permitem isso, mas os 2 conectores que tem nela são para fãs, na verdade, de 4 pinos. Se você colocar um fã de 4 pinos, aí a placa já suporta a regulagem inteligente de velocidade de rotação, e essa velocidade de rotação pode até ser regulada para ser independente tanto do que está acontecendo com o fã da CPU, a temperatura da CPU, e também pode ser regulada de forma independente do que está acontecendo no header lá do chassi fã. E por favor, não venha me dizer que faltam conectores para colocar zilhões de fãs num PC que seja montado com esse tipo de placa, e nem que está faltando conector RGB, porque isso aqui é uma placa mini TX realmente pensada para ser montada no mínimo de acessórios em volta dela possível para ocupar o mínimo de espaço também possível. Então eu testei essa placa junto com o Intel 12100, que é um ótimo processador. Esse processador eu não conhecia, já fazia tempo que eu não testava processadores Intel, eu tinha parado na 4ª geração, e ele se mostrou muito rápido e muito frio também. Então, como eu só tinha o Fuma 2 aqui de reserva, ficou muito overpower em termos de refrigeração para esse processador. Mas chamou minha atenção quando eu estava primeiro uso ali, né, entrando no Windows, fazendo updates e tal, a parte de instalação de drivers da Intel, que ela conseguiu identificar praticamente tudo na placa-mãe e oferecer os últimos drivers para o que era Intel. E nisso aí eu achei que a Intel tá bem melhor do que a AMD, viu? Tá muito mais bem feitinha, a parte gráfica tá mais legal. Um programa que fica rodando ali em segundo plano, do lado do relógio, e sempre procurando uma atualização. Estou falando aqui no processador, mas eu não vou fazer um comparativo detalhado entre o Intel 12100 e o Ryzen 5600G. Eu apenas fiz aqui testes no Cinebench, no Furmark, e o resumo que eu quero dar para vocês é que esse processador da Intel em single core, ele é melhor do que o Ryzen 5600G. E muitos jogos, ainda hoje, precisam mais do desempenho single core do que do multicore. Mas se você precisar mais do multicore, o Ryzen ganha. E aí vai depender muito do que você precisa. Mas os dois são bons processadores, muito bons. Com qualquer um dos dois, hoje você consegue jogar e usar praticamente tudo sem gargalo, se você colocar uma placa de vídeo externa. Eu inclusive coloquei a minha 3080 e ficou um negócio bem engraçado de ver, mas joguei o PUBG com a galera que eu sempre jogo, pegou uma quantidade de FPS bem alta lá, 140, às vezes 200, às vezes passou um pouco de 200, então até se você tiver ali um monitor com taxa de atualização muito alta e uma placa de vídeo que empurre isso, o processador não vai te deixar na mão. Apesar de algumas falhas que eu considerei assim, entre elas o local onde está o dissipador, essa placa ela é com certeza uma placa muito recomendável para quem está buscando mini TX. Para quem não precisa, eu vou deixar na descrição também a opção de placa B660 maior da própria Ruananzi, que aí sim você pode também usar com esse processador, e provavelmente a conta ali vai ficar ou próxima ou talvez até mais barato do que o Ryzen, não sei, veja aí. Se te interessa, veja aí o seu uso também. Mas com certeza eu posso recomendar essas duas peças, tanto esse processador da Intel, quanto essa placa aí da Ruananzi. Vou ficando por aqui, um abração, tchau, tchau.